E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com pastores, professores, autores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar de um tema relevantíssimo, o livro O Verdadeiro Valor da Vida. Afinal, a vida tem sentido? A vida importa? Qual é o valor da vida? Como lidarmos com o sofrimento em meio a este mundo? Como buscarmos felicidade e encontrá-la da maneira correta? Como vivermos uma vida sábia? Se você quer saber as respostas dessas e de muitas outras perguntas relevantes, fique aí comigo porque hoje quem vai falar sobre isso é o autor do livro, o John McAllister, que está com a gente aqui para essa conversa. John, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Prazer só estar aqui, colaborando com as edições Vida Nova, com esse canal muito especial. E estou bem esperançoso e confiante para uma conversa bem proveitosa aí, juntos. Amém, amém. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e esperançosa, né? Afinal, tá ligado aí a esperança com o assunto que a gente tem para conversar, né? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal que está nos assistindo. Vai ver a primeira vez que eles estão em contato com você. Então, se apresente um pouco como é que tem sido seu ministério, sua vida, o que é que você tem feito aí no serviço ao Senhor. Beleza. Meu nome é John McAllister, tenho 41 anos de idade, nascido e criado no Rio de Janeiro, falo português sem sotaque, apesar do nome importado aí, né? É isso aí, mas o sotaque do carioca tá aí, o sotaque carioca tá aí. Tem sotaque de gringo, né? Mãe goiana, pai norte-americano, naturalizado brasileiro, mas nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Já a terceira geração da família McAllister no Brasil, né? Chegamos aqui na década de 60 com meu avô, o bispo Roberto McAllister, conhecido de muitos aí pelo Brasil afora, né? Mas nasci e cresci no Rio de Janeiro, morei fora só por um breve tempo, a minha formação em teologia, né? Tanto na graduação como pós-graduação nos Estados Unidos. E ao retornar, pude, né, continuar servindo ao Senhor, abençoando a minha igreja, a Igreja Cristã Nova Vida. Hoje eu sirvo como pastor titular da Catedral, da Igreja Cristã Nova Vida, aqui no Rio de Janeiro, capital. Isso já há quase 16 anos. Casado há 16 anos com minha esposa Raquel, pai de 3 filhos, o João, o Theo e Olivia, de 12, 9 e 3 anos de idade. E colaborando aí também com várias iniciativas especiais aí de ensino da palavra, na denominação fora, e também com as edições Vida Nova aí, esses lançamentos preciosos aí. Maravilha. Você tem 3 livros, né, por edições Vida Nova. Tem um livro que nós vamos conversar hoje, O Verdadeiro Valor da Vida, mas você também tem outros 2, não é isso? Você pode falar um pouco deles aí, só para o pessoal também estar ciente dessas outras oportunidades onde podem ouvir um pouco mais do seu trabalho, do que é que você tem ensinado? Sim, vamos lá. O primeiro livro, né, Lançamento da Vida Nova, uma coautoria com meu pai, ele o autor principal, eu coadjuvante, né, ajudando aí no Pentecostal Reformado, primeiro lançamento parceria com as edições Vida Nova. Fala um pouquinho da nossa trajetória entre essas duas tradições. Somos uma família de raiz pentecostal, mas que de algum tempo para cá se reformou na sua teologia e tentamos mostrar o casamento dos dois mundos, que a nossa trajetória, né, e a nossa defesa da possibilidade de ser um pentecostal reformado, um verdadeiro ornitorrinco evangélico, né? Ele existe, é possível, por mais esquisito que seja, mas é possível. E desde então colaborando com mais 2 títulos da minha autoria, né, o Lágrimas de Esperança, a mensagem de lamentações. Passa um pouquinho assim pro pessoal ver. Passa um pouquinho aí. O Lágrimas aqui, pronto. Né? Legal. O profeta Jeremias lá, né? Na capa, né? Lamentando a queda de Jerusalém. E o assunto de hoje, né? O terceiro lançamento, O Verdadeiro Valor da Vida, a mensagem de Eclesiastes para a igreja de hoje. Maravilha, maravilha. Que Deus continue o abençoando e o usando aí, meu irmão, tanto na escrita de livros, como também no seu ministério pastoral, na sua vida como um todo. Que Deus continue o usando aí. E vamos falar sobre livros, vamos falar especificamente sobre O Verdadeiro Valor da Vida, esse livro em específico que você lançou por Edições Vida Nova. Eu acho que uma primeira pergunta aqui o que é que motivou você a escrever esse livro sobre esse tema dessa maneira?
Foram várias motivações, na verdade, né? O livro, ele surgiu de uma série expositiva de pregações na minha igreja, né? Legal. Eu expus o livro de Eclesiastes em 2019 para a nossa igreja. Ela sobreviveu, os membros estão lá para contar a história, sobreviveram a Eclesiastes. Quantas pregações aí? Quantas pregações? Foram 16 ministrações, né? Mais ou menos uns 4 meses aí de aflição e sofrimento da alma, mas sobrevivemos, saímos mais fortes. Se não nos matou, nos fortaleceu. Né? Muito bom. E desejoso por compartilhar isso, além das 4 paredes da igreja local, né? Além das gravações online, YouTube, querendo colocar isso no papel, né? Tive a experiência com o Lágrimas de Esperança, primeira experiência em transformar uma série de pregações em livro, né? Uma experiência mais curta, mais simples, graças a Deus bem sucedida, o que me encorajou a avançar para essa segunda contribuição, né? A série surgiu no ano de 2019, o livro nasceu na pandemia, né? Então tem várias motivações aí pelo livro, né? Toda a angústia de alma em torno da pandemia e o tempo livre, preso dentro de casa, quer saber? Vamos tentar escrever mais um livro aí. Foi de onde surgiu o tempo, né? Com 3 filhos. Olha aí. Foi um desafio, mas nasceu o verdadeiro valor da vida, né? Muito bom. Eu sempre fui encantado por Eclesiastes, um livro que me cativou já na faculdade, num retiro de jovens da faculdade. O assunto foi Eclesiastes e desde então, mais de 20 anos que quantos anos você tinha? Me persegue. Quantos anos você tinha? Eu vi Eclesiastes, eu tinha 21, 22 anos de idade. Foi quando o livro me cativou pela primeira vez e desde então eu retorno. Se tornou um dos meus livros prediletos da Bíblia, né? E creio eu um dos livros mais relevantes da Bíblia para os nossos tempos. Com certeza. Concordo com você, eu acho o livro de Eclesiastes um livro realmente muito bom, fantástico, é um dos meus preferidos também. E apesar de... Você vai falar mais um pouco sobre essas características, mas apesar de ele parecer ter um tom meio ácido, meio... Talvez nós pudéssemos chamar até um pouco de mais triste, assim, né? Quando você entende ali como o livro está se expressando e o que é que ele quer trazer de mensagem, aí você vê a beleza dele, realmente isso é muito interessante. E nesse sentido, eu até te pergunto mais, né, sobre o livro de Eclesiastes de maneira geral, antes da gente entrar no assunto do seu livro específico, o livro de Eclesiastes aqui um pouquinho. Como é que você acha que nós deveríamos lidar com a leitura dele? Você concorda com isso que eu falei, da questão de ter uma aparência, num primeiro momento, mais triste em sua mensagem? Como lidar com ele, como aproveitá-lo melhor? Eu creio que a impressão dos leitores da atualidade sobre o livro Eclesiastes procede. Muitos têm essa impressão, é uma impressão bem generalizada, popular do livro, de que ele tem um tom mais pessimista, quase que fatalista, né? Bem deprê. Eu até brinquei, né? Sobrevivemos a uma série em Eclesiastes. Como fica 4 meses no livro de Eclesiastes, né? Não querer cortar seus pulsos, desistir da vida, né? Rapaz. Acho que a impressão procede em parte, mas eu acho que essa impressão fala mais sobre os leitores atuais do que o próprio livro. Sim. Porque eu acho que os leitores atuais da Bíblia como um todo, de Eclesiastes em particular, podem ter essa impressão porque tem uma visão de muito romântica, pouco realista e muito Disney. Pouco sabe lidar, filtro Disney, exatamente, muito utópica, né? Todos os seus sonhos vão se realizar, tem um pote de ouro no fim de cada arco-íris, né? Tem um príncipe cantado, né? Para cada um reconhecer o seu valor, o seu mérito. Eclesiastes vem como uma bomba atômica para explodir essas ilusões, né? Você não precisa ler Eclesiastes para isso, basta viver um pouquinho para saber que o mundo não é assim de verdade, né? Mas é uma geração que vive no mundo da fantasia, não tem muita noção da realidade, não sabe lidar com sofrimento, com dor, com perda, com frustração, e Eclesiastes vai escancarar isso. Creio não de maneira pessimista, mas de maneira realista. Ótima distinção. É uma enorme distinção, né? Eclesiastes não abandona a esperança, pelo contrário, destrói todas as falsas esperanças deste mundo, sem Deus e longe de Deus, para nos mostrar a real esperança, o real sentido, o verdadeiro valor da vida, daí o título. Então acho que é por aí, né? Não desanime de Eclesiastes na primeira leitura, não pule achando que isso aqui é menos escritura, é menos inspirado.
é menos útil. Não, está na Bíblia, é inspirado, então é útil, muito útil, especialmente para os nossos tempos. Com certeza. Até compartilhando aqui uma confissão da minha primeira leitura de Eclesiastes. Eu lembro quando eu me converti, estava lendo, eu tinha um grupinho na igreja com quem eu conversava um pouco mais sobre a Bíblia e teologia. Era um grupo que basicamente se interessou ali por estudar mais da Bíblia ao mesmo tempo. E eu lembro de falar com um dos colegas dizendo, rapaz, Eclesiastes eu acho que só está na Bíblia porque entender que foi Salomão que escreveu, porque a primeira leitura que eu fiz foi essa leitura que não entendeu a mensagem. Mas eu lembro que quando eu li novamente, aquilo se transformou para mim. E aí eu entendi quão de Deus é esse livro, o quanto ele é relevante, o quanto ele é verdadeiro, o quanto ele é canônico, né? É um livro da Escritura realmente e importante para a gente. E fica aí a recomendação para o pessoal de casa. Então, se você leu Eclesiastes e teve essa primeira impressão meio negativa, leia novamente com mais calma, tendo a mensagem da Escritura como um todo e, quem sabe, usando também o livro Verdadeiro Valor da Vida como uma ajuda, um auxílio aí, um comentário para lhe guiar nesses textos, nessa mensagem, né? Eu acho que isso aí vai ser muito interessante. Agora, John, falando sobre o nosso tema de maneira geral aqui, a gente vai falar sobre o valor da vida, vai falar sobre o sentido da vida, né, o significado, tudo isso. E a primeira pergunta é, a vida tem sentido? A vida tem significado? A vida tem valor? Ou estamos diante de um mundo realmente fruto do acaso, tudo é acaso? Como é que funciona isso? A resposta é, tudo depende de que vida você está levando. Dependendo da vida que você estiver levando, você não vai encontrar sentido algum. E essa é a tônica de Eclesiastes, né? Ler Eclesiastes, né, é como descer por um corredor, né, cercado de portas, né, várias portas descendo um corredor. E Eclesiastes vai abrir, né, várias e várias portas, né, tentando nos mostrar onde encontrar o sentido da vida. E para cada nova porta que Eclesiastes abre, ele vai fechar dizendo, não, não é por aí. Não, não é por aí. Não, também não é por aí. Não é pela busca do prazer, não é pelo carreirismo, não é no seu dinheiro, não é no seu estudo, na sua realização acadêmica, não é nem numa vida solitária, nem numa vida comunitária, não é na política, não é na espiritualidade, uma espiritualidade qualquer, né? Ele vai nos conduzir corredor abaixo até que você chegue na última porta. A porta principal, o final, diz, é por aí. É por aí que você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então a vida tem sentido, tem valor, se você souber viver a vida verdadeira. Conhecer a verdadeira vida por meio das Escrituras Sagradas, Eclesiastes ajuda. Mas dependendo da vida que você estiver levando, Salomão vai dizer, olha, sinto muito, eu já tentei isso, já fiz isso, tenho conhecimento de causa, já atravessei essa porta, e saí é um beco sem saída. Parece uma avenida que leva à glória. Sai um beco sem saída, sai dessa, cai fora. Venha conhecer a verdadeira vida no Senhor. E eu acho bem interessante esse ponto que você destacou, né? De que quem está falando isso não é uma pessoa que está simplesmente sentada num gabinete que não tem contato com a vida. Ele está fazendo a teologia da maneira correta, vivendo, sabendo, tendo contato com a vida de verdade, né? Salomão, pelo que nós vemos no próprio texto de Eclesiastes, teve a busca pelo sentido da vida de diversas formas, né? Você pode falar um pouco mais, mas a questão de festas, mulheres, dinheiro, ele teve um pouco de tudo isso, um pouco não, né? Um pouco é um eufemismo. Ele teve muito de tudo isso, mas não encontrou, né? Pois então Salomão não é um cara que está simplesmente falando ao acaso, ele realmente conhecia dessas coisas. Bem, para os ouvintes mais atentos e exigentes, né, o livro realmente não cita o nome de Salomão, né, não atribui explicitamente a autoria a ele, porém eu estou mais convencido de que Salomão é o autor deste livro, né, ele é o principal responsável por inspirar os relatos, né, de Eclesiastes, não que não haja um editor ajudando a recolher as anotações do diário pessoal dele, né, no final, mas que ele é responsável pela maior parte do testemunho desse livro, bate com a vida dele, bate com a apresentação do autor como o pregador, aquele que recolheu esses ditos de sabedoria, bate com a biografia de Salomão como alguém que se importava com a sabedoria,
do mundo antigo, sua própria vida. Então, bate com a apresentação no capítulo 1 de que quem está falando é o filho de Davi, rei de Israel, né? Sobre todo Israel. Só Salomão foi filho de Davi e rei sobre todo o povo em Jerusalém, né? Então, só para deixar isso claro, né? Eu creio, eu confio na autoria salomônica e creio que ele não falou só na teoria, mas por conhecimento de causa. Aliás, todos os autores da Bíblia, né? E Deus é fantástico nisso, né? Então ele pega um médico, Lucas, né, para pesquisar minuciosamente e colocar tudo num relato ordenado, né? Ele escolheu um médico, homem das ciências exatas. Para quem é das ciências quer evidência, quer prova, Deus vai lá e escolhe um médico. Vocês querem um profissional? Tá aqui, ó, eu vou escolher. Vocês querem alguém que entende da vida, já tentou de tudo, para dizer que não experimentou, né? Aquele famoso papo furado de jovem. Ah, mas como é que eu vou saber se não é bom, se eu nunca experimentei? O sujeito, ouça Salomão, o sujeito experimentou, comprovou, não vai errar que nem ele errou. Ele já deixou o diário dele aqui para você saber que o negócio é ruim mesmo. Não tenta entrar nessa furada, tentar achar o valor da sua vida no lugar errado, né? Então, a Bíblia para mim é especial. Deus não errou em nada, nem no mensageiro que ele escolheu, nem na mensagem que ele registrou. E Eclesiastes é muito, muito especial nesse sentido. Muito bom. E Eclesiastes é conhecido como um livro ali dentro das categorias de literatura bíblica, um livro de sabedoria, né? Uhum. E, como você mesmo destacou aí, crendo na autoria de Salomão, um livro escrito por um dos homens mais sábios que já existiram. Alguém que tinha pessoas indo até ele para saber mais sobre o sentido da vida em maneira geral. Então, quando a gente olha para isso, inclusive no seu livro, um dos capítulos você vai falar sobre a sabedoria, né? Como é que nós podemos viver uma vida que tenha sabedoria, uma vida sábia? Uhum. Bem, as credenciais do autor falam por si mesmos, né? Falamos um pouquinho da biografia do autor, de Salomão. A própria conclusão do livro vai dizer isso lá no capítulo 12, versículo 9, que o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, né? E que a sabedoria dele não vinha dele, né? Versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados e elas provêm de um único pastor, né? Olha aí. Ou seja, é o homem mais sábio da antiguidade reconhecendo que a fonte da sabedoria dele não veio dele, veio do Senhor, o supremo pastor. Pastor é uma figura própria de um rei no mundo antigo, né? Ele, rei de Israel, o homem mais sábio da antiguidade, reconhecendo, olha, tem um rei acima de mim, alguém mais sábio que eu, que me ajudou a aprender com a vida, está aqui, né? Então não é porque Salomão é antigo e teve reputação de ser sábio, é porque ele bebeu da fonte, que continua nos dando sabedoria para viver nos dias de hoje, né? E a sabedoria de Eclesiastes advém da experiência do autor, mas da inspiração de Deus acima de tudo, para mostrarmos, né, o verdadeiro sentido da vida. O que é sabedoria, então? O que é viver com sabedoria, né? Bem, esse é um assunto, creio que percorre a Bíblia toda, desde o início. Mas, basicamente, Eclesiastes responde também na conclusão, né? Capítulo 12, versículo 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Você quer viver de maneira sábia? Tema a Deus. Não é ter medo de Deus. Não é viver apavorado de Deus, amedrontado com Deus. É temê-lo, é uma confiança reverente. Olha, é o famoso aí, que ele sabe mais e ele sabe melhor do que eu. Então é bom que eu ouça, né? Porque ele é o Criador, ele é a fonte de toda a sabedoria. É temer este Deus e guardar os seus mandamentos, viver segundo a sua palavra. Esse foi o propósito original de Deus para o seu povo, desde o Éden. Porque que tinha uma árvore lá, né, proibida, do fruto do conhecimento do bem e do mal, para mostrar que Deus sabia mais e sabia melhor, o que traria vida ou morte para o seu povo. E a gente teimou em comer do fruto, achar que a gente sabia mais do que Deus, e está aí a confusão instalada, generalizada, né? O jardim vira uma selva, o paraíso vira um inferno, e aqui estamos nós à caça do verdadeiro sentido da vida, desde então, né? O sentido da vida é viver de maneira sábia, é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, né? É confiar nele de maneira reverente. A imagem que me vem à mente é de um pescador. Não sei se você gosta de pescar, Sal.
Você tem Rapaz, já gente que pesquei gosta de algumas pescar muito. vezes, mas não É, sou o homem mais experiente na pescaria, não. Mas me diga aí, vai. A eu gente tenho, sempre tem eu uma noção. tenho, eu tenho uma experiência meio traumática com pesca. Memória É de mesmo? infância, na Baía de Guanabara, quase caindo da lancha, a lancha virando, a gente ficando perdido lá em alto mar, quase em alto mar. Eita, Mas nossa. a imagem que vem à mente é de um pescador diante do mar. Ele sabe que o mar pode lhe proporcionar provisão, peixe, um lazer, um passatempo, né? Experiências maravilhosas, ver o pôr do sol, né? Dependendo de onde estiver, a beleza, né, da luz refletindo sobre a superfície da água. Há tantos e tantos benefícios que ele pode colher do mar. Mas ai do pescador que não respeitar o mar. Uhum, Porque se ele for muito atrevido, o mar pode engoli-lo e destruí-lo. uhum. Essa é a postura de um pescador sábio. Ele confia, ele se deita, ele desfruta do mar, mas ele tem que aprender a temer o mar, respeitar o mar, senão aquilo que pode lhe trazer bem, também pode trazer grande mal. Temer a Deus é isso, é confiar que Ele é o nosso provedor, protetor, auxílio sempre presente, conselheiro, redentor, salvador, mas Ele é juiz. A Ele prestamos contas das nossas vidas, das nossas decisões. E ai de nós nos atrevermos com Deus, desrespeitá-lo, porque a fonte do nosso supremo bem pode se tornar a fonte do nosso juízo eterno. Então teme esse Deus, confie nele e viva segundo os seus mandamentos. Isso é sabedoria. O que passar disso é tolice, é por insensatez. Olha aí. Então, viver uma vida sábia não é uma vida em que eu olho para dentro de mim mesmo, como dizem aí alguns coachings e coisas do tipo. Não é viver uma vida em que eu olho para a sabedoria popular, mas é uma vida onde nós olhamos. Eu vou até usar uma expressão aqui, para cima do sol, e ao invés de somente debaixo dele, para aquele que criou o sol, criou tudo, para aquele que sabe mais do que eu, como você disse, e que, então, seguindo a vontade dele, eu encontrarei uma vida sábia, é isso? Isso. Eclesiastes é um comentário sobre a vida fora do paraíso. A vida como é fora do paraíso. É uma selva, é um inferno, é enfado, é frustração, é aflição, é sofrimento, né? Tentar achar o sentido da vida debaixo do sol, sem considerar que ele está acima do sol, que fez o sol e tudo que há, isso é pura tolice. Então tentar achar o sentido da vida dentro de si mesmo, né? Ouça as músicas populares, assista os enredos das séries, das novelas, dos filmes. O grande mantra dessa geração é: olhe para dentro de si mesmo, ouça o seu coração e seja feliz. Quanta tolice, quanta bobagem, diria Eclesiastes. Você não vai encontrar felicidade, redenção e satisfação só olhando para si mesmo, ouvindo o seu coração enganoso e tentando achar sua felicidade longe do seu Criador, né? Então, Eclesiastes de novo, é aquela bomba atômica nas ilusões e utopias da nossa sociedade. Esse ponto que você destacou da felicidade, ele está totalmente ligado aí, né? Em algum sentido, você me corrige aqui se eu estou errado, mas nós poderíamos falar que o que nós entendemos, inclusive, como valor da vida, envolve também aquilo que nos traz a verdadeira satisfação no nosso propósito, né? E aí essa busca da felicidade. Nós somos um povo que vive em busca da felicidade. Todo Amém? mundo está em busca da felicidade, com uma coisa ou outra. Cada um vai ter a sua maneira de buscar, mas estamos em busca da felicidade. Agora você falou, né? Na nossa sociedade, ao mesmo tempo que as pessoas dizem o tempo todo para buscar a felicidade, elas estão fazendo isso de uma maneira não sábia. Então, como que nós podemos encontrar felicidade? O que é que nós podemos aprender com Eclesiastes sobre essa busca? Dizer que Eclesiastes vai fechar a porta, né, nos falsos sentidos da vida, é também dizer que vai fechar a porta em todas as falsas fontes de felicidade, né? Você não vai encontrar satisfação, a felicidade tão sonhada, né, nas suas riquezas, nos seus amigos, nas suas ambições pessoais, nas suas recompensas materiais, nos prazeres sensuais, o sentido do termo, né, os sentidos que eu vejo, toco, degusto, né, posso mensurar com as minhas mãos, meus olhos. Não é só o aqui e agora, né? Eclesiastes vai detonar com essas ilusões, né?
procurar sua felicidade dentro de si mesmo ou em algum lugar deste mundo, é que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né? Roda, 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 busca, 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 não sai do lugar. Ou para usar a imagem de Eclesiastes, é correr atrás do vento. Estúpido, né? Correr atrás do vento. Quem corre atrás do vento vai continuar correndo, nunca vai pegar o vento, né? É isso, né? E Eclesiastes vai mostrar claramente que Deus não é inimigo da nossa felicidade. Deus não é o ladrão da nossa felicidade. Não, Deus é a fonte de toda a felicidade. Eclesiastes pode parecer meio dark, né? Meio gótico, muitas vezes, né? Mas, vez por outra, quando você está meio que perdendo a paciência com Eclesiastes, ou até perdendo, né, a vontade de continuar lendo o livro, ele vai soltando umas pérolas ao longo do caminho, né? Pra você não ficar tão desanimado assim, né? Então, lá no final do capítulo 2, olha só, 2:24. Se você teve paciência para chegar até o capítulo 2, versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Olha só, Deus não é ladrão da minha felicidade, não é inimigo da minha felicidade, Ele é a fonte da minha felicidade. É com Ele que eu vou encontrar prazer em comer, beber, fazer o que for, trabalhar, estudar. É tentar fazer essas coisas sem Ele, ou longe dEle, que vão roubar a minha felicidade, né? Satanás, o diabo, ele quer nos convencer desde o Éden que Deus é ladrão, inimigo da nossa felicidade. Eclesiastes vai mostrar que é o contrário. É que sem Deus você nunca vai encontrar a sua felicidade. A questão é, você come, bebe, trabalha, estuda, faz o que for, com Deus e para Deus? Ou sem Deus e longe dele? Se for sem Deus e longe dele, boa sorte. Você não vai encontrar a felicidade que você tanto quer. Mas se você viver com Deus, junto dele, junto com a sua palavra, aí você vai saber se alegrar corretamente nessas coisas. Como dádivas, como bênçãos, como presentes de Deus. Mas não como substitutos de Deus. Não como ídolos. Esse é o problema. Trocamos a glória do Criador das criaturas, pela da criação. Substituímos a fonte e colocamos no lugar as bênçãos desta fonte. Isso não vai dar certo. O Eclesiastes vai dizer. Ele vai pontuar isso ao longo do livro. E vai mostrar, ó, há sentido, há alegria, há felicidade sim. Não é onde você imagina que vai encontrar. É somente em Deus. Então tema-o, ouça-o, siga a sua palavra, que ali você vai encontrar salvação para sua alma, satisfação para o seu coração. Olha, então aqui a gente não tem uma mensagem ascética de querer nos privar de todos os tipos de prazeres. Não é uma mensagem de que nós não podemos ter bens materiais, nós não podemos ter festas, nós não podemos comer coisas saborosas, nós não podemos buscar sabedoria. Essa não é a mensagem. A mensagem é que nós não podemos fazer dessas coisas um fim. Elas têm que ser um meio para o fim, que é o Senhor, é isso? Isso. Essa ideia de Eclesiastes, na verdade, é uma caricatura de Eclesiastes, né? Que quer nos privar de todo o sentido da vida, toda a alegria na vida. Senão você não ouviria palavras como no capítulo 9, versículo 7. Portanto, vá, coma com alegria o seu pão, beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz, que as suas vestes sejam sempre brancas, que nunca falte óleo sobre sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz, que Deus lhe deu debaixo do sol. Olha só. Olha aí. Isso não soa como Eclesiastes que se ouve por aí, ou que se pensa por aí. Né? Ele não está nos privando dos prazeres da vida, não. Ele está colocando os prazeres da vida no seu devido lugar, abaixo de Deus e em submissão a Deus, nunca no lugar de Deus. Porque se você colocar qualquer prazer no lugar de Deus, fizer um substituto, um ídolo, aí aquilo que deveria ser bênção de Deus para a sua vida vai ser maldição. Aquilo que deveria ser fonte de alegria vai se tornar em fonte de ruína, né? Então, o Eclesiastes vai mostrar tudo isso. Foi Deus que criou tudo isso. Deus que criou comida, bebida, trabalho, estudo, casamento, sexo, tudo. Tudo foi criado por Deus para ser desfrutado no seu devido lugar, na sua devida ordem. Mas não tente alçar qualquer uma dessas coisas, né, para o patamar que só Deus ocupa. Senão, aí que a coisa vai ficar feia. Muito feia. Olha que coisa. Então a vida sabe aí, essa vida que procura felicidade no Senhor. Agora, se Eclesiastes não é
tão conhecido por essa caricatura, eu gosto da expressão que você usou, por essa caricatura que fizeram dele. Não é tão conhecido como um livro que fala sobre a busca da felicidade, sobre a felicidade em si, mas parece um livro meio triste. A gente sabe que Eclesiastes também, enquanto está falando da verdadeira felicidade, fala também sobre como lidar com o sofrimento, certo? Sim. Então, numa vida como a nossa, que como você disse, não é o paraíso aqui, nós estamos num mundo cheio de pecado, caído, que em muitos sentidos é um inferno. Como então saber conciliar, viver uma vida sábia, uma vida que busca felicidade, uma vida que reconhece que há sentido, mas fazer tudo isso lidando com o sofrimento? Você falou que escreveu esse livro em um momento de talvez um dos maiores sofrimentos da história, assim, né, para muitas famílias, para muitas pessoas, essa época da pandemia. Como então podemos lidar com o sofrimento segundo a sabedoria de Eclesiastes? Bem, não só Eclesiastes, mas toda a Bíblia nos ajudará a entender primeiro por que sofremos tanto nesse mundo, né? Nós somos privilegiados nesse sentido, como cristãos, não porque estamos livres de todo e qualquer sofrimento. Não vivemos numa bolha, não vivemos imunes aos sofrimentos da vida, adoecemos, ficamos desempregados, perdemos entes queridos, né? Sofremos com o nosso próprio pecado. Nós não somos imunes, né, ao sofrimento dessa vida. Mas o privilégio de ser um cristão e conhecer a Bíblia é que você sabe por que sofremos tanto. É o pecado que entrou no mundo, né? Eclesiastes diz isso, né? Eclesiastes 7:29. O que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus fez tudo bom, perfeito, ordeiro, no seu devido lugar. É a gente que bagunçou tudo. É a gente que se meteu nessa enorme encrenca que é o mundo caído, né? A morte entrou por causa do pecado, nossa rebeldia. Então, Eclesiastes e a Bíblia como um todo nos ajudam a entender o porquê do sofrimento, por que sofremos tanto, e na providência e na soberania de Deus, como podemos aprender com o nosso sofrimento. Não só a lidar com ele, mas a dependermos mais de Deus, né? Então, tentar viver no mundo sem sofrimento é uma ilusão, é uma grande utopia, né? Porque, gente, o único lugar no mundo onde o sol brilha o tempo todo é um deserto. Não tem vida lá. Nada nasce, nada cresce ali no deserto. Não há vida ali, né? A vida é feita de altos e baixos, dias ensolarados e dias encobertos, de alegrias e tristezas. Se a sua vida, a sua fé, a sua religião é só alegria por alegria, você vive no mundo da lua. Você não vive no mundo real. Eclesiastes para mim, aquele choque de realidade, né? É aquele médico que te senta para dizer não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Ô sujeito, tá tudo esculhambado aqui no seu exame, tá? Ou você toma jeito ou você morre cedo. Tá com pressa para ir pro céu? Então continua fazendo o que você tá fazendo. Comendo o que você tá comendo, deixando de se exercitar, não dormindo direito, só vivendo no celular. Quer morrer logo? Então vá. Seja feliz, né? Quer dizer, ó, você quer viver assim? Tentando fugir do sofrimento, do luto, da dor? Boa sorte. Tá? Não funciona. O mundo é duro, a vida é dura, é curta, é incerta, é injusta. Eclesiastes fala muito sobre injustiça, desigualdade, injustiça política, desigualdade social. Eclesiastes já conhecia tudo isso, né? Há quase 3.000 anos. Mas parece que escreveu para hoje, né? Para o nosso tempo, para a nossa época. Como é que a gente vai navegar por essas águas profundas e turbulentas? A gente vai aprender a lidar com o sofrimento, né? Você vai ter que aprender a confiar na soberania de Deus. Você vai ter que aprender a confiar nos mistérios de Deus. Entender que nem sempre você vai enxergar a mão de Deus em ação, mas você pode confiar no coração dele. Ele sabe mais, ele sabe melhor. E vai nos ensinar a aproveitar ao máximo essa vida, de maneira santa e piedosa, mesmo com adoecimento, luto, sofrimento de todo tipo. É possível, mas você vai ter que aprender a confiar em Deus, temê-lo e obedecê-lo. A gente passa pelo sofrimento, mas nós percebemos que não passamos sozinhos quando olhamos para cima do sol e vemos que há um Criador e um Pai bondoso, um pastor, como você usou o termo, inclusive, que está ao nosso lado, cuida de nós, não é isso? Isso, não só para o alto. O Eclesiastes vai certamente nos apontar para o alto, né? Vai nos apontar para o lado também. Tem uma das poucas passagens
conhecidas e benquistas de Eclesiastes, né? De muito jovem solteiro, Eclesiastes 4, que é melhor serem 2 do que 1, tem melhor paga do seu trabalho, né? Então, pelo menos isso a gente lembra de Eclesiastes. E o poema sobre o tempo, no capítulo 3, que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Sim, né? É verdade. É verdade. Mas é para o alto, sim. É para o lado também. Você não está sozinho nesse barco. Sim. Tá? Tem mais gente sofrendo junto contigo e até pior do que você. Pare de ficar olhando só para o seu umbigo. Sim. Né? E há uma certa compaixão, há uma certa, um certo alento, melhor a palavra, um certo alento, um certo refrigério em saber que não sofremos sozinhos. Sim. Tem gente mais justa, mais piedosa, mais santa, que ora mais que nós, tem mais fé do que a gente e sofre mais do que a gente. Como que pode? Né? É isso aí. O próprio Cristo, lado, né? O próprio e por outro Cristo. lado, o Eclesiastes vai dizer, olha, tem gente muito menos piedosa, menos justa que você e parece que não sofre. Né? Como é que é isso? Quem a gente lida com isso? Né? Então é saber olhar para o alto, é saber olhar para o lado, é saber olhar para frente, o porvir. Né? O Eclesiastes vai manter o porvir lá diante de nós. Ó, esse mundo é assim, mas não vai ser assim para sempre não, tá? Há um acerto de contas. Né? Então, Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Então tem um porvir, tem um acerto de contas lá na frente. Quem parece que não está sofrendo agora, não dá a mínima para Deus, vai ter que se ver com ele lá na frente. Né? Então não existe um único ângulo para o sofrimento em Eclesiastes. Né? Tem vários ângulos aí, mas que juntos apontam para essa grande conclusão do livro. Cara, no final das contas é temer a Deus, é seguir a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Ali você vai encontrar alento para sua alma, esperança para sua jornada e vida para os seus dias. Certeza. Inclusive tem um outro texto que eu acho que também é bem conhecido de Eclesiastes, que é Eclesiastes 7, versículo 2, que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso em seu coração. Então, aqui a gente vê um pouco dessa visão realista, como você destacou bem, de Eclesiastes, de que não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de reconhecer qual é a realidade, uma realidade de um mundo que padece com o pecado, que aí, pelo pecado veio a morte. Então, a casa onde há luto, ou em momentos de sofrimento, como você bem disse, nós temos na Escritura e na ação de Deus em nossa vida caminhos para aprendermos sobre como lidar com isso e como esse não vai ser o nosso fim supremo, né? Existe um acerto de contas, existe uma esperança para depois disso, né? Mas como lembrar que somos mortais, né? Que temos esse fim, deve ser algo que devemos praticar na nossa vida. Inclusive, no seu livro você fala de uma expressão em latim, né? Que tem a ver com isso. Como é que funciona? Pois é um dos títulos do capítulo, né? Quando trata da exposição do início do capítulo 9. Né? O memento mori, memento vivere. Né? Lembre-se que você vai morrer e lembre-se que você vai de viver. Eclesiastes, em determinado momento, vai mostrar essas duas coisas. Né? Você tem que lembrar que é mortal, que a sua vida terá um fim, que seus dias são curtos. Isso traz uma sobriedade, né? À sua vida. Né? O que torna o tempo um ativo valioso é que ele é limitado. Se você não tivesse que morrer, teria tempo a perder de vista. Né? Você nunca perderia tempo, você sempre teria mais tempo. É a morte que delimita o nosso tempo, que torna, né, o torna um ativo escasso. Eu tenho que saber como melhor aproveitar esse tempo. Então esse é um dos benefícios de lembrar que você vai morrer. E você não precisa fazer muito esforço, não. Você já viveu um pouquinho, você já perdeu entes queridos. Você já lidou com a morte precoce, talvez de amigos, colegas no colégio, como eu, perdi 2, na fase escolar da vida. Né? A morte chegou cedo, bateu cedo, né? na minha jornada. Um avô, um tio querido, um irmão da igreja, um pastor, que você perdeu na pandemia. Você não precisa fazer muito esforço, não, tá? A morte vem com esse recado rotineiramente, você só tem que estar atento. É nesses momentos que a gente lembra, cara, um dia sou eu sou mortal.
eu não vou viver para sempre, a não ser que Jesus volte antes e me promova para a glória. Salvo isso, eu vou ter que passar pela morte. Então, e há grande aprendizado nisso, grande proveito nisso, né? Por mais que a nossa sociedade queira tapear a morte e fingir que não vai morrer, né? Prorrogar a juventude até o máximo possível, né? Na aparência dos nossos corpos, na longevidade dos nossos sonhos. É uma cultura que idolatra a juventude, né? Sim. E que despreza os cabelos grisalhos, né? Despreza as canas da sabedoria, né? E que tem pavor da morte. É impressionante. É a geração que se veste de caveira, mas tem pavor da morte. Existem paradoxos, né? Caveira virou moda, mas vai falar em morte, todo mundo fica apavorado. Exato. Né? Parece que, né, a caveira, né, a morte virou artigo de moda, de luxo, mas ninguém sacou que é o destino de todo mundo. Eclesiastes vai bater nessa tecla, ó, vai morrer, todos vamos morrer. O justo e o injusto, o sábio e o tolo, a cobra espera todos nós. Você tem que aprender com isso. Você está preparado para morrer? E saber como viver bem? Então não tem sentido essa vida. Não, é justamente ao saber que você vai morrer que agora você vai aprender como viver. E lembre-se que você vai viver, tá? Você não sabe se a morte vai chegar amanhã, daqui a 10 anos, 20, 30, não sabe. Mas não se esqueça de viver também. Que até a cova tem muita coisa para desfrutar da vida, se você desfrutá-la da maneira certa, na dependência de Deus. Então são esses dois extremos, né? Esses dois lados da balança, né? É lembrar que você vai morrer e lembrar que você tem que viver. Não é uma coisa nem outra, né? Você não precisa ser um pessimista nem um otimista. Nem o mundo vai acabar e desista de viver, e nem viver e desfrutar da vida como se não tivesse amanhã. Não. É viver nesse mundo real, ciente da morte, ciente dos sofrimentos até a morte, mas confiantes naquele que é soberano sobre o sofrimento, soberano sobre a morte, aquele que, sendo o próprio Deus, fez-se servo e experimentou sofrimento desde o início, para morrer uma morte de cruz, provou de tudo isso que a gente provou, sentiu na pele, na carne, tudo que nós sentimos nesse mundo, e morreu. Não foi poupado da morte, mas venceu a morte. O túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. Há esperança, há sentido nessa vida com Cristo, mesmo ainda sentindo os efeitos desse mundo caído, né? Então esse é o Evangelho segundo Eclesiastes, já nos apontando para aquele filho de Salomão, aquele descendente de Davi, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? É Jesus que corrobora Eclesiastes. Quer ganhar sua vida? Vai perdê-la. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrá-la. Com certeza, com certeza. Então, para a gente fazer um ponto de destaque aqui nessa conversa, você já destacou que a vida tem sentido, você já explicou um pouco desse sentido da vida, mas de forma bem enfática. Qual é esse sentido da vida? Como é que a vida tem sentido, então? E como a sua visão a respeito do valor da vida é diferente de outras visões filosóficas, seculares e mesmo religiosas por aí, a respeito de qual é o propósito de estarmos vivos, de respirarmos, o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida. O que é que você diz sobre isso? Bem, só das palavras que nós compartilhamos de Eclesiastes, né? Por mais que Salomão tenha vivido no Antigo Oriente Próximo, ele não é fruto das religiões do Oriente, ou do Extremo Oriente, né? Que querem fugir da realidade, fugir da matéria, transcender a matéria, né? É a mensagem do budismo, do hinduísmo, do aprimoramento via o desligamento, o despojamento desse mundo. Não é por aí que você vai encontrar a redenção e a felicidade. Não é no caminho das filosofias e das religiões orientais, né? Também não é pelo caminho da religião ocidental, ateia, secular. Então, se não é no transcendente, é no imanente. Se não é no espiritual, é no material, né? É na libertação da opressão social, de classe, é no enriquecimento, na valorização do eu, né? O Evangelho segundo Freud, não. Também não é por esse caminho. Você não vai encontrar sua salvação em si mesmo, na matéria, dentro de si ou ao redor de si, nada disso, né? Não é nenhuma coisa nem outra. Você precisa, né, encontrar uma religião que reconheça
o valor desse mundo criado, que não nega a nossa existência humana, física, mas que não se limita a este mundo, transcende este mundo. Só tem um que vai te responder essa pergunta. É o Criador que fez tudo, mas está acima de tudo. Fez tudo para o nosso bem, mas nos fez para si, para que encontremos nele o nosso eterno bem. Só a religião cristã vai te ensinar isso, né? Nem as outras religiões monoteístas. O judaísmo e o islamismo são as únicas 3 monoteístas. Nem o judaísmo, nem o islamismo vão te apontar esse caminho. Não é Moisés nem Maomé. É só o Messias Jesus. Né? Porque a religião de Moisés e de Maomé ainda estão procurando a sua redenção pelas suas próprias obras, pela sua própria performance, pela sua própria capacidade moral e espiritual. Eclesiastes vai detonar com isso. Não. Nós não somos parte da solução, nós somos parte do problema. Mas nós somos o problema. Nós somos os responsáveis pelo problema que é esse mundo. Nós precisamos de alguém que veio a este mundo, tomou o nosso lugar, viveu como um de nós, mas sem pecado, para nos redimir, para nos resgatar, para nos devolver o valor da vida, nesse mundo e no porvir. Só o cristianismo vai te mostrar isso. E Eclesiastes vai nos preparar para o Evangelho de Cristo. Né? Como é que um livro que foi escrito quase 1000 anos antes de Jesus pode apontar para Jesus? Ele vai limpar o terreno, vai mostrar tudo que Jesus corroboraria depois, né? Você está tentando achar o seu sentido da sua vida nesse mundo em si mesmo, em qualquer outra religião que não seja do único e verdadeiro Deus. Prepare-se para a frustração, prepare-se para o sofrimento real nessa vida e no porvir. Sentido da vida só naquele que é o autor da vida, é o criador da vida, é a fonte de toda a vida, de toda a sabedoria para a vida. É o Senhor Deus, encarnado na pessoa de Cristo Jesus. É nele, mediante o arrependimento dos nossos pecados, a nossa tolice. Ele veio morrer pela nossa tolice, pela nossa falta de sabedoria, pela nossa busca pecaminosa por felicidade longe dele. Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. É nele que você vai encontrar a sua salvação e a sua satisfação, somente nele. Amém, amém. Então Jesus é quem transforma a nossa vida, quem nos aponta o verdadeiro sentido da vida, e ele é o sentido da nossa vida, para ele que nós fomos criados, e é nele que nós encontramos a nossa satisfação, não é isso? Muito bom. Como nós podemos viver isso e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos ficar apenas olhando para essa vida que teremos mais plena em Cristo, quando nos encontrarmos face a face com Ele, mas ao mesmo tempo termos uma vida aqui e agora que também faça jus a esse sentido da vida? Como equilibrar o viver bem, o valor da vida aqui, ao mesmo tempo tendo esperança na vida eterna que está para vir? Excelente pergunta. Acho que Eclesiastes ajuda a responder muito bem, né? Para ser uma pessoa espiritual, piedosa, sábia, você não precisa abandonar este mundo, ficar preso num quarto, metido dentro de uma caverna, viver no deserto sozinho, para se preparar para a eternidade. Não, você já pode desfrutar da alegria com Deus, da vida com Deus no dia a dia, o comer, o beber, o estudar, o trabalhar, né? Paulo diz lá em Coríntios 10:31, que a gente tem que aprender a fazer tudo isso para a glória de Deus. Comer, beber, fazer qualquer outra coisa. Porque se acha dizer sim, é isso mesmo. Desfrute dessa vida, não abandone essa vida. Não abandone seus amigos, sua família, sua igreja, para tentar ser uma pessoa espiritual. Aprenda a ser espiritual no dia a dia, no ordinário, no comum, né? Na segunda-feira, próximo plantão, próximo expediente, sua próxima prova, sua próxima apresentação, projeto, avaliação. Mas lembre-se de sempre olhar além dessas coisas. Lembre-se que o alvo da sua vida não é tirar a melhor nota, conseguir o melhor emprego, passar a melhor faculdade, ter o melhor salário, viver no melhor CEP, ter o melhor guarda-roupa. Lembre-se que há muito mais para a vida do que isso. Então tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, citei no livro, né? Também, que se eu não consigo encontrar o sentido, a satisfação da minha vida em nenhum lugar neste mundo, a única explicação razoável é que eu não fui criado somente para este mundo. Eu não fui só criado por aqui e para agora. Eu não vou negar que eu vivo aqui agora. Eu amo os meus filhos, gosto de jogar bola com eles, torcer pelo Vasco, né? Comer churrasco,
Gosto dessas coisas, né? Curto estar com a minha esposa, assistimos um bom filme, né? Cozinharmos juntos, sairmos juntos. Gosto dessas coisas, maravilhoso. Gosto de estar com a minha família, os irmãos da igreja, em retiro, evangelizando, discipulando, louvando a Deus. Tudo isso é maravilhoso. Mas tem algo muito melhor. Quando estaremos juntos perante o trono de Deus, louvando o Senhor, adorando para todo sempre, numa festa sem fim. Quando eu esqueço isso, eu vou começar a me enrolar nesse mundo, me envolver demais com essa vida, saber, ansioso, frustrado, né, apreensivo, insônia, porque eu estou procurando a minha vida no lugar errado. Né? Então, leva uma vida inteira para aprender isso. Salomão levou uma vida inteira. Né? Se Eclesiastes é o compilado da sabedoria, ele não aprendeu isso de uma hora para outra. Ele errou muito, quebrou muita cabeça, se arrependeu amargamente, criou de muita coisa, muito sonho tolo, muita ambição vaidosa. Né? Então leva uma vida inteira para aprender esse equilíbrio. Né? E tem vezes que a gente pende mais para um lado, se envolve demais com esse mundo, tem vezes que a gente pende demais para o outro lado, só quer o porvir, só quer a eternidade. Até que Jesus volte, o desafio é esse. Saber viver no aqui e agora, mas sempre aguardando lá e então, né? O glorioso porvir. Amém, que o Senhor nos ajude nisso. Ao mesmo tempo que nós somos chamados como cristãos a meditar na mensagem da palavra e aplicarmos na nossa própria vida, entendendo o verdadeiro valor da vida, nós também somos chamados a pregar a palavra, a pregar sobre esse verdadeiro valor da vida. Então, como é que cristãos podem fazer isso, podem defender esse valor da vida em uma sociedade que enfrenta tantos desafios culturais, morais, questões relacionadas por exemplo, a gente poderia falar, né, dessa visão romantizada de mundo, de a vida é perfeita, e aí a gente vai vivendo, não é tão boa assim, aí a gente tem que criar a nossa própria maneira, e aí vai para um existencialismo de cada um cria sua própria razão de viver, o seu próprio valor da vida. Aí vê que isso também dá certo, e aí alguns chegam no niilismo, a vida não tem sentido, e alguns acabam indo para as consequências finais de pensar assim, de pôr fim à vida, de não valorizar a vida. Como nós podemos viver bem a vida e ensinar as pessoas como viver a vida segundo o Evangelho, segundo a mensagem de Eclesiastes? Bem, eu acho que ouvir e pregar Eclesiastes é fundamental para essa época. É um livro que foi feito para ser pregado. Né? Eclesiastes, né, traduz o título original em hebraico, né, o Kohelet, é aquele que não só ajunta ditos de sabedoria, mas ajunta pessoas para ouvir os seus ditos de sabedoria. Ele é traduzido como o Kohelet, né, é o pregador, disse o pregador. Né? Então temos um pregador aqui, o pregador Salomão, pregando para nós, né, pregando para essa geração. Né? E, assim, por um lado eu entendo que a pregação está num estado de penúria hoje na igreja, mas o povo nunca precisou tanto de pregação. Né? A religião dos coaches está aí, para mostrar que o mundo quer pregadores, está em busca de pregadores. Pregadores errados, né? Com a mensagem errada, né? De que você é o ponto fraco de Deus, né? E outras bobagens tais aí. Né? Mas o mundo quer pregação. Né? Houve comediantes, houve coaches, houve toda sorte de sofistas, gente que tem lábia, tem poder de comunicação, só tem o conteúdo errado, né? Então, o Eclesiastes tem as duas coisas. Tem a mensagem correta e da maneira correta. Né? E acho muito interessante, por exemplo, na Europa pós-cristã, secularizada, quem ainda evangeliza, muitos lugares na Europa, onde a igreja ainda, né, o remanescente fiel ainda evangeliza, eles não evangelizam com o evangelho de Marcos, não. Eles distribuem Eclesiastes. Sabia disso? Olha só, não sabia. Numa Europa pós-cristã secularizada, né, que está tentando viver sem Deus, longe de Deus, Eclesiastes é maravilhoso, é fogo puro, né, porque vai tratar de uma alma vazia, né, uma civilização, um ocidente que desistiu de Deus, da verdade, da bondade, da beleza, desistiu da vida. Então toma a injeção de Eclesiastes aí. Né, e eu acho que o Brasil caminha, né, bem atrás, mas num sentido parecido, né? Uma geração mais urbana, mais cosmopolita, mais pluralista, relativista, materialista, hedonista,
Isso principalmente, né, por conta das infiltrações e invasões das escolas, das faculdades, a perversão da mente, do coração da próxima geração. Eclesiastes, para mim, é o recado certo para a hora certa. Uma geração que, analfabeta, biblicamente falando, não tem noção da palavra de Deus, não tem mais uma noção de Deus, da importância, da relevância de Deus para a sua vida. Eclesiastes precisa ser pregado. E nós não devemos ter medo nem vergonha de pregar Eclesiastes. Né? De novo, o mundo quer pregação. O mundo precisa de pregação. Está ouvindo os pregadores errados, dentro e fora da igreja. Está procurando a pregação errada, que não salva, que não santifica, que não nos prepara para morrer, que não nos prepara para o céu e para o inferno. Então, preguemos a palavra. Ela é poderosa e eficaz. É como um martelo que despedaça a rocha. Ela é poderosa em si para salvar. Ela dá vida aos mortos. Né? Então, ouçamos Eclesiastes, leiamos Eclesiastes, estudemos Eclesiastes. Pregadores, preguem Eclesiastes. Não tenham medo. Tenham coragem para pregar Eclesiastes. O povo precisa. Mais do que nunca ouviu a mensagem de Eclesiastes. E, ao mesmo tempo, para pregarmos, precisamos conhecer mais, né? Precisamos tanto conhecer para que aquela palavra seja vida em nosso coração e vivermos isso, como também para sabermos como pregar. E o seu livro aí, O Verdadeiro Valor da Vida, é um comentário, mas, ao mesmo tempo, não é um comentário ali que seja só para pastores, na verdade. Para quem esse livro? Quem pode se beneficiar dele para aprender mais sobre a mensagem de Eclesiastes e pregá-la nessa sociedade que tanto precisa dela? Bem, como eu disse, o livro nasceu de uma série de pregações para uma igreja local, então certamente é para pregadores também, que talvez tenham sido desafiados hoje, né, a partir dessa gravação, para considerarem Eclesiastes na sua agenda de pregação do ano. Então, se você precisa de encorajamento, orientação, como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Foi um dos outros motivos que me levou a escrever o livro. Poucos recursos em português, né? Que reúnem, assim, seriedade teológica, exegese bíblica com uma pegada pastoral relevante e prática, umas outras coisas que me levou a escrever esse livro, né? Mas não é somente para pregadores e pastores, né? Então eu dedico o livro aos meus filhos, que eles possam crescer nos caminhos do Senhor. Os nossos jovens precisam ouvir Eclesiastes. A linguagem é a mais acessível possível, né? Como foi fruto de pregação, para todas as faixas etárias, etapas da vida, né, etapas de vida cristã, de maturidade espiritual. Ele tenta alcançar o maior número de pessoas possível dentro da igreja. Eu já tentei evangelizar com esse livro. Já apresentei um colega de escola, professor de judô dos meus filhos. Vez por outra eu estou presenteando alguém que eu estou tentando evangelizar com Eclesiastes. Então, minha esperança é que até os incrédulos, os descrentes, tenham paciência para ler esse livro e possam tirar algum proveito dele, né? Então ele é uma linguagem bem acessível, bem prática. Tento trazer o máximo de... O livro Eclesiastes é prático por natureza, mas tento torná-lo ainda mais atual, relevante, mostrar como ele é atual, relevante para os nossos tempos, e conversando com a nossa cultura, né? Outra coisa que eu sinto muita falta, né? Literatura feita por brasileiros para brasileiros, né? Então os exemplos, as ilustrações, muitas vezes esses comentários pastorais vêm da outra América, da Europa. Então aqui você vai encontrar Tom Jobim, Renato Russo, Zeca Pagodinho, todo mundo, né, com quem Salomão vai conversar, né, nesse papo do Piniquim, para mostrar que Eclesiastes fala com o nosso povo, né, fala com a nossa gente e se aplica muito bem aos nossos tempos, né. Então espero que todos sintam encorajados aí a conhecer o livro, né? O meu livro, mas mais importante, conhecer Eclesiastes. Não desistir de Eclesiastes. Aposenta esse ranço de Eclesiastes. Né? E deleite-se com Eclesiastes. Amém. John, muito obrigado por essa conversa. Foi uma alegria falar com você sobre esse livro, o livro que você escreveu e o livro de Eclesiastes. Que Deus continue abençoando, usando, fazendo com que você viva o verdadeiro valor da vida e pregue sobre ele para outras pessoas. Igualmente, irmão, que o Senhor nos concebe fiéis, pregando a palavra, toda a palavra, seja Eclesiastes ou qualquer outro livro esquisito, desafiador da Bíblia, mas sabendo que ali é a vida. Ali encontramos o verdadeiro valor da vida, na palavra de Deus e no Deus da palavra.
seu Santo Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Você de casa que nos ouviu, ficou mais interessado em aprender sobre o livro de Eclesiastes, corra para a sua Bíblia, leia o livro bíblico inspirado pelo Senhor, mas também adquira o livro O Verdadeiro Valor da Vida, que vai ser um auxílio muito grande para lhe ajudar a entender a mensagem do livro do Senhor. Que Deus continue abençoando. Se você tem gostado dos nossos podcasts, compartilhe com outras pessoas, fique de olho também nos próximos episódios que vem por aí e assista aos que nós já temos aí dezenas de episódios, inclusive outros dessa série de livros da mensagem da Bíblia para os dias de hoje, para a igreja de hoje. Então dê uma olhada aí que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. É isso aí, até a próxima, valeu!